espiritualidade. E nós escolhemos trabalhar as 7 igrejas do Apocalipse. Já fizemos uma introdução geral, já cobrimos a primeira, a segunda. Estamos entrando na terceira igreja, quase chegando à metade da nossa série sobre espiritualidade cristã. Eu tenho defendido que a carta, o livro de Apocalipse, ele foi escrito não apenas para as igrejas da Ásia Menor da época do primeiro século, mas ela foi uma carta dada às igrejas de todos os tempos, de todas as épocas, e aquelas igrejas representam, na verdade, representam os nossos desafios, representam as nossas lutas, representam as nossas conquistas, representam aquilo que nós fazemos bem, aquilo que não fazemos bem, e Deus preservou essas cartas na Bíblia para que nós aprendamos com elas e para que elas mudem a nossa vida. A característica que vamos trabalhar nesta noite é uma característica muito importante quando o tema é espiritualidade. Agora, é uma característica que tem sido trabalhada de forma equivocada, ou tem causado, às vezes, mais julgo, mais peso, mais fardo sobre a vida daqueles que querem seguir a Cristo, do que necessariamente o entendimento sobre o sacrifício de Cristo na cruz. A característica é sobre santidade. E eu achei muito bom falar sobre santidade hoje, porque ontem aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu estava indo pegar um Uber para ir na barbearia, cortar o cabelo e ajeitar as coisas. E aí, quando eu entrei no Uber, o motorista do Uber olhou para mim e falou assim: irmão, manto sagrado. E eu já pensei comigo assim, eu falei, o cara está tendo uma visão. O cara está tendo uma visão. Quando eu ia falar assim para ele, conta tudo, irmão, o que Deus te mostra. Ele falou, nosso timão, eu estava com a camisa do Flamengo. Aí ele falou assim para mim, nosso timão tá jogando um amistoso hoje, né? Aí eu olhei e vi que eu estava com a camisa do Flamengo. Eu falei, esse é o manto sagrado. Só para você ver como eu sou ligado no futebol. Mas foi engraçado mesmo, porque ele me deixou na barbearia, e quando eu entrei na barbearia, meu barbeiro olhou para mim e falou, manto sagrado. Aí eu falei, rapaz, isso é mistério de Deus. Aí já coloquei meu terno hoje. Aí quando eu cheguei aqui, alguém olhou para mim ali e falou assim, pastor, você está diferente, né? Você botou um blazer. Hoje eu falei, é o manto sagrado. Mas, na verdade, era para mostrar como eu estava feliz em recebê-los como membros e receber os batizandos. Mas o fato é que, quando nós falamos sobre espiritualidade, às vezes as pessoas confundem santidade com uma roupa, santidade com algo que nós aparentamos ser. Quando nós entramos numa igreja e vemos alguém de terno te recebendo lá na porta, ou alguém aqui no púlpito, todo arrumado e becado, e todo com uma roupa sagrada, e nós olhamos e falamos assim, essa pessoa é o ungidão, essa pessoa é aquele, é aquela que possui de fato a presença e a glória de Deus. Mas santidade não tem muito a ver com aquilo que nós aparentamos ser. Santidade tem a ver com aquilo que nós somos na essência, naquilo que nós somos no nosso coração, naquilo que nós somos quando ninguém nos vê, naquilo que nós somos quando você não precisa prestar conta ou fazer um teatro ou aparentar, impostar a voz de uma forma diferente. Não, santidade tem a ver com aquilo que você é em essência. E quando nós falamos em essência, eu estou dizendo que somente Cristo pode fazer em você, em gerar em nós esta característica e esta marca, porque somente o sangue de Cristo pode nos purificar do pecado. Somente o sangue de Jesus em nossa vida pode nos fazer ser santos.
Vocês sabem que a palavra santo, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, no hebraico ou no grego, traz na sua essência a denotação de separação. Santo é alguém separado, santo é alguém que faz distinção entre o comum, entre aquilo que não foi separado por Deus ou para Deus. E por que santidade? Porque quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, agora estamos falando sobre a igreja de Pérgamo. Eu imagino que você está acompanhando a projeção desse texto. Nós lemos o seguinte: escreva esta carta ao anjo, ao mensageiro da igreja em Pérgamo. Pérgamo significa casado, sabia? A palavra Pérgamo significa casado. Esta é a mensagem daquele que tem uma espada afiada dos dois lados, ou numa versão mais antiga diria uma espada de dois gumes. Conheço o lugar que você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Aí a gente já para nesse texto e fala assim: meu Deus, o trono de Satanás, eu vou parar de ler esse livro aqui, esse livro aqui é muito difícil. Ainda assim, diz o texto bíblico, você permaneceu leal ao meu nome, e recusou-se a negar sua fé em mim, mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem. E aí o autor diz mais uma vez, que é o lugar da habitação de Satanás. Antipas, segundo a história da igreja, era o pastor, era o presbítero da igreja de Pérgamo. E houve uma perseguição forte, porque ali na cidade de Pérgamo, o culto ao imperador se tornou ainda mais evidente, mais forte do que nas outras cidades do império. Então, ali a adoração, ali o misticismo, ali reinava uma série de situações em que os cristãos começaram a ser perseguidos, e o presbítero daquela igreja, chamado Antipas, minha fiel testemunha, diz a palavra do Senhor, foi morto naquele lugar aonde seria a habitação de Satanás. No próximo verso nós lemos: contudo, veja, vocês não negaram o meu nome, mesmo diante da perseguição. Contudo, o Senhor faz um alerta àquela igreja. Ele diz: tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. É por isso que o pessoal não gosta do livro de Apocalipse, é difícil mesmo, né? Ensino dos nicolaítas, ensino de Balaão. Então aqui Jesus está fazendo uma exortação à igreja. Se no versículo anterior ele fez um elogio, ele diz: olha, mesmo diante da perseguição, mesmo diante do sacrifício, do martírio do pregador desta igreja, mesmo diante das lutas, você se manteve fiel ao meu nome. Mas eu tenho algo contra você, você tolera dois tipos de ensino, e nós vamos explicar para vocês o que é isso. Vocês toleram o ensino de Balaão e vocês toleram o ensino dos nicolaítas. E então nós lemos Jesus chamando a igreja ao arrependimento. Ele diz: portanto, arrependam-se, ou eu virei subitamente até você, lutarei contra eles com a espada afiada de dois gumes que sai da minha boca. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso eu darei o maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravada um novo nome,
que ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Porque eu trouxe a característica da separação, da santidade, como a marca da espiritualidade que esta igreja traz para nós. Porque neste texto nós vemos Cristo fazer um alerta à sua igreja, um alerta sobre a perigosa, o impacto perigoso, o risco da perigosa mistura entre você surfar entre os valores de Deus e os valores não cristãos, entre os valores que nos conduzem ao reino de Deus e os valores que são contra os princípios do reino de Deus, os valores seculares que muitas vezes nos fazem querer abandonar os caminhos do Pai. Aqui Cristo faz um alerta muito importante para a igreja. Cristo disse o seguinte: olha, vocês foram fiéis à perseguição. E quando o inimigo percebe que a perseguição, quando o inimigo percebe que a blasfêmia, que os insultos, como pregamos e ensinamos domingo passado, não são capazes de afetar a igreja, ele muda de tática, ele deixa de trazer perseguição e passa a te oferecer sedução. Quando a perseguição já não te tira dos propósitos e dos caminhos do Senhor, a estratégia maligna para nos afastar de Deus é nos seduzir. E é justamente sobre o risco da sedução que Cristo exorta aquela igreja. Ele diz: olha, diante de vocês estão tolerando pessoas que ensinam a doutrina de Balaão. Balaão foi motivado pela cobiça, meus irmãos. Balaão, ele foi seduzido pelo dinheiro, e ele, como profeta do Senhor, foi chamado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus em números. E quando Balaão se aproxima, Balaão diz: olha, eu não posso amaldiçoar a quem o Senhor abençoou, eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. Mas então Balaque começa a oferecer propina, começa a oferecer dinheiro, começa a oferecer todo tipo de sortes de riquezas materiais. E Balaão então, ele diz: olha, eu não posso amaldiçoar a quem o Senhor abençoou, mas eu posso ensinar vocês a como afastar deste povo a bênção do Altíssimo. Eu posso ensinar vocês como tirar a proteção de Deus sobre a vida daqueles que servem a Deus. Eu posso ensinar vocês como tirar a sombra do Onipotente, como tirar a proteção do guarda de Israel, como tirar a proteção daquele que não dorme, da presença e da vida daqueles que me amam. Eu posso ensinar isso a vocês. E então Balaque pergunta: como é que nós fazemos isso? E Balaão diz: é simples. Pegue as suas jovens, as suas mulheres, peguem as suas mulheres e seduzam os homens de Israel. E seduzam e levem eles para a cama. E depois de seduzi-los e de envolvê-los, você começa a ensiná-los, diga para elas, ensiná-los a adorarem os ídolos que vocês adoram. Comece a ensinar eles a se misturarem com vocês. Porque quando você se mistura, quando você se afasta do plano de Deus, então você começa a abrir uma brecha na sua vida. Eu tenho ensinado a vocês que o nosso maior inimigo não é o diabo. Eu fico irritado às vezes quando eu vejo alguns irmãos dizendo assim: olha, eu não vou fazer a obra de Deus, eu não vou servir na casa do Senhor, porque eu tenho medo da retaliação
retaliação que vem sobre aqueles que servem no Senhor, irmãos. Jesus está edificando a sua igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Se o diabo pudesse nos impedir, não existia milênio, não existia igreja nenhuma, não existia. O diabo não pode conter o avanço do reino de Deus. Nós somos imparáveis. O reino de Deus está sendo estabelecido na terra e nós somos imparáveis. Mas assim, algo que pode acontecer na nossa vida, que abre uma brecha, e aí sim o inimigo pode sim agir, pode causar problemas, pode te tentar tirar da sua vida aquilo que Deus conquistou para você na cruz. É quando nós esquecemos quem nós somos e nós aceitamos o ensino de Balaão e nos envolvemos e nos misturamos com o sistema maligno. Quando o texto sagrado diz ali é a cidade de Satanás, ali é o trono do diabo, ele está falando de um sistema maligno. Ele não está falando de uma cadeira onde o inimigo está sentado. Ele está falando, existe um sistema maligno nessa cidade, e este sistema maligno está entrando dentro da igreja, por meio de pessoas que ensinam que não tem problema você se misturar. Pessoas que ensinam que não tem problema você andar em cima do muro. Vocês lembram a ilustração do muro, não lembram? Aquela que contei alguns domingos atrás, em que existia uma pessoa em cima do muro, e de um lado do muro existia Deus, os anjos, e o Senhor e os anjos e os santos que já morreram olhavam para nós em cima do muro e diziam: vem para o nosso lado, vem para cá, pula para cá, vem para este lado. E diz que a pessoa em cima do muro olhava para o outro lado, e lá estava Satanás e sua corja de gnomos e demônios, e todo mundo lá de boa, sem fazer nada, sem se preocupar com nada. Minha filha está rindo dos gnomos. E estava lá sem fazer campanha, e ele olhava para um lado, e do lado de cá estava: vem para cá, e do lado de cá todo mundo lá de boa, sem pedir, sem fazer nada. E aí o cidadão que estava no muro, preocupado, querendo entender, ele olha e fala assim: ô Satanás, você não quer que eu vá para o seu lado? E Satanás olha para ele e diz assim: meu filho, você não entendeu que o muro me pertence? O muro me pertence. No reino de Deus, ou você é, ou você não é. No reino de Deus, ou eu sou templo do Espírito, ou eu não tenho o Espírito. Ou eu sou guiado por Deus, ou eu não sou guiado por Deus. No reino de Deus a gente não brinca. E o ensino dos nicolaítas, pastor, que confusão é essa? O ensino dos nicolaítas: Balaão amava a avareza, os nicolaítas amavam a liberdade. Balaão disse: olha, se vendeu a fórmula para fazer o povo se misturar. Os nicolaítas ensinavam o seguinte: olha, meu filho, a graça de Deus é tão grande, e Deus te chamou para ser livre, que você pode fazer o que você quiser. Você tem liberdade para agir com libertinagem. Você pode fazer o que você quiser, porque o sangue de Jesus é suficiente para te perdoar e te purificar dos seus pecados. Então viva uma vida livre. E a voz do inimigo ainda vai soar no seu ouvido dizendo: depois você perde perdão, depois você perde perdão, e Deus vai te perdoar. Esse era o ensino dos nicolaítas.
Paulo combateu veementemente esse ensino. Várias das suas cartas, por exemplo, em Romanos, ele diz: olha, se Deus me chamou para ser livre, então que direi? Pois eu vou viver no pecado. E Paulo diz assim: porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu posso viver e continuar pecando, porque o sangue de Jesus é maior. E Paulo responde dizendo: de maneira nenhuma. Como poderei eu viver para o pecado, eu que para o pecado já morri? Mas pastor, nós não somos perfeitos. É verdade, nós não somos perfeitos, mas nós temos um Deus que nos purifica, que é fiel e justo. Nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. Nós temos uma disposição mental de fazer o bem, de agir de forma correta. Porque o que diferencia o cristão do não cristão não é uma vida de perfeição, mas é que o cristão tem uma disposição no seu coração de fazer aquilo que é correto. E quando ele não faz, ele sente uma dor. Ele sente que ofendeu o Espírito do Senhor, ele sente que algo não está adequado, ele se aproxima do trono da graça, ele se humilha, ele se arrepende, ele deixa o pecado e ele alcança a misericórdia. O não cristão não, o não cristão, ele peca e ele não sente nenhum problema. Ele comete alguma falha moral e ele acha que ele é bom demais, porque ele traiu a esposa, ou porque ele se deu bem e ganhou um dinheiro que era de forma corrupta, e ele acha que se deu bem, e até faz oração de gratidão, uma oração famosa, ficou conhecida, a oração da propina, e está tudo bem. Isso é sinal de que o Espírito já está longe da sua vida. Porque se você comete um pecado e isso não te afeta, é porque esse pecado, é porque essa falha de comportamento já não ofendeu o Espírito que supostamente deveria estar perto de você, mas já entristecido, já foi se afastando de você, porque você deixou ir, você preferiu estar sob o muro. Agora, sempre que a igreja está sob o muro, irmãos, anote isso no seu coração, você perde o seu poder e a sua capacidade de influenciar o mundo. Sempre que você se conforma ao mundo, você perde o seu poder de influenciar o mundo. Porque já não há diferença nenhuma entre aquele que segue e aquele que não segue, entre o crente e o não crente, já não há diferença nenhuma. Por isso Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, ele diz: não imitem o comportamento e os costumes das pessoas deste mundo, mas deixem que Deus transforme vocês pela uma completa mudança da mente de vocês, porque é somente assim que vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Somente quando você deixa Deus transformar a sua vida. E no versículo anterior ele diz: portanto, eu rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A verdadeira adoração que Deus espera é uma vida de sacrifício. Eu sou a oferta que tem que ser entregue no altar de Deus. Eu comecei dizendo obrigado você que ajuda a sustentar esta igreja. Mas eu quero te dizer que mais importante do que a sua ajuda é a sua vida no altar de Deus.
mais importante para Deus. E às vezes eu vejo pessoas tentando comprar a bênção de Deus e fazendo negócios com o Criador, e dizendo: Pai, eu estou te dando isso, estou te dando aquilo, em troca eu espero isso e aquilo. E muitas vezes não tem uma vida abençoada porque a sua vida não está no altar. Mais importante do que a oferta que você leva ao altar é a sua vida estar no altar de Deus. Essa é a verdadeira adoração que Deus espera de nós. Eu estava refletindo sobre este tema e me veio a seguinte imagem: pecar é típico de um ser humano. Se você é humano, você vai pecar, mas se arrepender é típico de um ser divino, de um ser santo, de um ser separado. Sabe, irmãos, errar é da natureza humana. Se arrepender, só santos se arrependem. Só aqueles que são lavados e redimidos, só aqueles que deixam a sua vida ser influenciada pelo Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se arrepender é para aqueles que entendem que não é por força, não é por violência, mas é pela graça de Jesus Cristo que nós conquistamos o céu. Quem oculta os seus pecados, diz a palavra do Senhor, não prospera, mas aquele que se arrepende e deixa os seus pecados alcança misericórdia. Pastor, o que é ser santo então? Ser santo é ser justificado por Cristo. Ser santo é fazer parte da família de Deus, não porque você é bom demais, mas porque Jesus morreu por você. Ser santo é deixar-se ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Ser santo é ter uma vida de arrependimento. Ser santo é ter uma vida em contrição, uma vida que deseja, ao menos deseja fazer o certo e se empenha em fazer o certo. Um dia um adolescente me perguntou: pastor, o senhor não erra? Eu digo: eu erro. Então como é isso? É simples. Se eu olho meus erros hoje e olho para a minha vida 10 anos atrás, eu digo: rapaz, como eu cresci. Se eu olho para a minha vida há 20 anos atrás, hoje completam 23 anos que eu fui batizado nas águas. E se eu olho a minha vida há 23 anos atrás e olho hoje, eu tenho que perceber e notar que a palavra de Deus transformou a minha vida. Mas ainda assim você erra, pastor, ainda assim às vezes eu fico nervoso, às vezes eu falo sem pensar, às vezes a gente pensa naquilo que não deve. Eu erro, mas minha vida hoje é muito mais parecida e próxima de Cristo do que era há 20 anos atrás. E este processo é o chamado processo de santificação. A palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. O processo de santificação é o processo pelo qual Deus nos transforma à sua própria imagem e à sua própria semelhança. Deus quer que você se pareça com Cristo. Deus quer que quando as pessoas olhem para você, eles tenham pelo menos uma imagem, ainda que imperfeita, uma imagem
de como era Jesus andando aqui na terra. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. É por isso que o seu coração bate. É por isso que quando você aceita Cristo, você não vai direto para o céu, porque Deus quer que você reflita a imagem dele aqui na terra, e Deus quer que você entre no processo de transformação, e Deus quer que você se revista do novo homem que é nascido em Cristo Jesus. Porque somente assim, a satisfação na vida que todos nós buscamos, aquela sensação plena de felicidade, aquela sensação plena de que eu estou justo diante de Deus, e de que a minha história está sendo transformada e mudada, somente assim isso vai acontecer. E é por isso que o profeta João diz: ao vitorioso eu darei do maná escondido. O maná tem a ver com satisfação, o maná tem a ver com provisão, o maná tem a ver com o cuidado de Deus que sustentou o povo no deserto, o maná tem a ver com a bênção de Deus, com alegria, com vida plena. Mas não é só isso que o vencedor terá uma pedra branca. Na antiguidade, os julgamentos, irmãos, eram feitos com pedras brancas e pedras pretas. Quando a pessoa se sentia culpado, o julgador levantava e colocava uma pedra negra. Quando o julgador te considerava inocente, ele pegava uma pedrinha branca e colocava uma pedrinha branca. E Jesus está falando o seguinte: eu vou lhes dar uma pedrinha branca. Se você se arrepender, eu vou te dar uma pedrinha branca. Se você se arrepender, o seu advogado é tão bom, ele está lá no céu, e ele já pagou o preço pela sua vida, e foi o preço de sangue. Se você se arrepender, a sua absolvição está garantida, está aqui, a sua justificação está garantida. Mas não é somente isso não. Ao vencedor, eu lhe darei um novo nome, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura, porque Cristo quer te dar uma nova história, porque nem sempre o seu nome reflete a sua verdadeira e agora a sua nova essência e a sua nova natureza. E aqui eu não consigo esquecer, e eu vou concluir relembrando rapidamente para vocês o encontro de Jacó com Deus no Val de Jaboque. Jacó teve uma vida fugitiva, porque Jacó decidiu enganar seu pai Isaac. Seu pai estava idoso e sem capacidade de enxergar, e seu pai queria abençoar o primogênito, que era Esaú. E Jacó e Esaú era peludão, e Jacó era liso. E o pai falou para Esaú: filho, vai lá, faz uma caça e prepara um grisalho, um guisado para mim. Grisalho é o cabelo, é um guisado. Prepara para mim. E ele saiu para caçar, porque Esaú era caçador, Jacó era do escritório. Não gostava de caçar, gostava do trabalho sentado. Só que Jacó ouviu, a mãe de Jacó falou: vai lá, filho, vai lá. Ele saiu correndo, foi no quintal, matou o animal, preparou uma comida abençoada, pegou a pele do animal, grudou nos braços, grudou nas coisas, chegou para o pai e falou assim: pai, eu vim aqui te trazer sua caça. E ele fala assim: mas quem é que está falando? E Jacó diz assim: é Esaú, seu filho, Esaú. Lembram da história? É Esaú. Aí o pai fala: mas a voz não é de Esaú. Aí o pai diz: chega aqui mais perto. Aí o menino chegou, aí ele pegou nos braços, viu aquele monte de pelo, e falou: é Esaú mesmo. Aí abençoou o menino.
Quando o outro chegou, ficou com tanta raiva que queria matar Jacó. Jacó foge, passa a vida fugindo. E então, depois de muitos e muitos e muitos anos com uma vida fugindo, Jacó está indo ao encontro finalmente do seu irmão Esaú, a quem prometeu matar Jacó. E existe um val chamado Val de Jaboque. E quando Jacó está se aproximando, ele diz para a sua comitiva de caravanas: vai à frente, que eu vou ficar aqui, eu vou pedir a bênção de Deus. E Jacó começa a entrar na presença de Deus. E ele começa a buscar a Deus, e ali Deus vai ao encontro de Jacó. E a palavra de Deus diz que ele passou a noite inteira lutando com Deus, não é contra Deus, ele lutando com Deus. O Senhor falava para ele assim, o anjo do Senhor dizia: eu preciso voltar para o céu. E Jacó dizia: eu não deixo você ir, se você não me abençoar, eu não deixo você ir. Grudou nele, grudou no anjo. E o anjo: mas eu tenho que ir embora. E ele falou: não, mas se você não me abençoar, o que vai ser da minha vida? Eu passei minha vida fugindo, eu passei minha vida com medo, eu passei minha vida com mentiras, o que vai ser da minha vida? Você não vai. E agarrava o anjo querendo ir, não deixar. Disse: foi a noite inteira Jacó lutando, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Até que o anjo para, e o anjo diz assim: filho, qual é o seu nome? A mesma pergunta que o pai Isaac fez: qual era o seu nome? E ele então olha para o anjo do Senhor e diz: meu nome é Jacó. Porque diferente do pai, para Deus não se mente, para Deus não se esconde nada. Nós escondemos do nosso pai, da nossa mãe, da nossa esposa, do nosso esposo. Nós escondemos do pai e do professor. Nós escondemos do pastor. Mas de Deus não se esconde, porque Deus tem, seus olhos são como chamas de fogo. Seus olhos penetram aquilo que nenhum homem pode penetrar. E ele diz: meu nome é Jacó. E Deus então toca na coxa de Jacó e diz: filho, de hoje em diante não te chamarás mais Jacó. De hoje em diante eu mudo o seu nome, e o seu nome agora será Israel, porque como príncipe você lutou com Deus e prevaleceu. E toca na coxa de Jacó, e diz que ali Deus muda a vida e a história de Jacó. E Jacó então, diz o texto bíblico, que ele volta para casa mancando e arrastando da perna, que Deus tocou na sua perna. Porque quando Deus toca na nossa vida, irmãos, a nossa vida tem que mudar, o nosso jeito de andar tem que mudar, a nossa história tem que mudar, o nosso nome vai mudar um dia lá no céu, porque nós não somos aquilo que os outros dizem que nós somos. Você às vezes ouviu seu pai dizer: filho, você não presta. Você ouviu seu chefe dizer: você é burro. Você não vale nada. Mas somente Deus tem a palavra final sobre quem você é. Não dá para falar sobre espiritualidade sem te chamar nesta noite para uma vida de separação. Chega de andar sobre o muro. Chega de ter uma vida dividida. É tempo de você se encontrar com Deus no Val de Jaboque. É tempo de você só sair daqui quando você falar assim: Deus, eu só vou sair daqui quando o Senhor me abençoar. Eu quero chamar nosso time que vai orar por você nesta noite. Pode vir aqui, pastora, Gustavo, Martins, Rafa, Pati, Everton, vem aqui, pode vir. Quem eu chamei, quem eu não chamei, vem aqui. Aqui é o Val do Jaboque, e aqui é o lugar do encontro. Então, em nome do Senhor Jesus,
Se você não quer sair daqui sem a sua bênção, se você não quer sair daqui sem a transformação da sua vida, então você não precisa vir aqui, mas se você vier nesse val, se você vier ao nosso encontro, ao encontro do Senhor, não destes homens e mulheres que estão aqui, mas ao encontro do Senhor, e pedir: Deus, eu preciso a sua bênção, eu preciso que o Senhor mude a minha vida, eu preciso que o Senhor mude a minha história, eu preciso que o Senhor me dê um novo nome. Eu quero te pedir que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, em nome de Jesus. Essas pessoas vão orar por você, vão impor as mãos, vão te abençoar, vão quebrar cadeias, vão quebrar problemas. Você que está lutando com Deus, às vezes você está revoltado com o Senhor, você está revoltado porque Deus não está te respondendo, Deus não está te atendendo. Aqui é o momento de você se reconciliar com Deus. Vem buscar a sua reconciliação, vem buscar a sua bênção, vem buscar a sua graça. Pode vir, saia do seu lugar em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Venha ao encontro do Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, para que o Teu poder venha nesta noite, neste lugar, Senhor. Nós oramos para que a Tua graça seja derramada neste lugar, meu Deus. Ó meu Deus e meu Pai, nós oramos, Senhor amado. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, Jesus. Anjos do Senhor, comecem a entrar aqui, vão entrando em nome do Senhor Jesus. Comece, você está liberado, anjos, para ir tocando e ministrando, em nome do Senhor Jesus. Nós liberamos a palavra profética, nós liberamos em nome do Senhor Jesus. Pode vir vindo mais para frente, vem se espalhando, vai entrando, formando filas, em nome de Jesus. Você que está sentado e sente que você deve vir aqui orar pelas pessoas, venha orar também, em nome de Jesus. Se eu chamei o seu nome, ou se eu não chamei o seu nome, venha orar pelas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Comece a buscar o Senhor. Aqui é o VAR, aqui é o lugar do encontro, aqui é o lugar da santificação, aqui é o lugar do novo nascimento, aqui é o lugar da restauração do altar, aqui é o lugar onde Deus separa o joio do trigo. Pai, em nome do Senhor, vem sobre a Tua igreja, vem sobre a Tua igreja, Senhor, vem sobre a Tua igreja, Jesus, vem sobre a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Não saia daqui sem receber oração. Você que já recebeu oração pode voltar e vem atrás de um intercessor, pode vir mais à frente, atrás de um intercessor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Você que está sentado aí, quer interceder aqui na frente, venha nos ajudar na intercessão, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não saia daqui, nós queremos orar com você.